Oi, alunos, tudo bem com vocês? O meu nome é Yaskara, vocês já me conhecem e hoje a nossa aula será sobre o renascimento cultural e também, claro, científico. Essa aula será destinada para os alunos dos sétimos anos. Então, esse renascimento foi um movimento que surgiu, teve como berço a Península Itálica, mas nós vamos perceber que ele se estendeu muito mais, que o seu impacto, os seus reflexos, eles acabaram se estendendo muito além da Península Itálica. E aí, para iniciar esse nosso debate, é importante estabelecermos os nossos objetivos. E aí, no final da aula, vocês precisam estar compreendendo, qual era a visão do homem lá na Idade Média e o que mudou a partir do Renascimento. Quais as novas visões do homem do Renascimento? Em que ele acreditava? O que ele defendia? O que mudou? Vocês também deverão estar sabendo conceituar o que foi o Renascimento, o que foi o humanismo, qual a relação entre as duas coisas, qual o impacto dessas ideias na sociedade, tanto na Península Itálica, toda a Europa. Identificar também os fundamentos da ciência moderna que surgem nesse momento do Renascimento e, por último, tentar identificar as características nas artes. Então, o que mudou nas artes? Quais os principais pontos que nós podemos estar destacando nesse momento? Vamos seguir. O Renascimento, de fato, ele surge no século XIV, no final do século XIV, se estendeu até o século XVI, meados do século XVI, e ele teve como berço, de fato, a Península Itálica, que passou a vivenciar um momento de desenvolvimento, de afloramento cultural imenso. Esse momento nós vamos chamá-lo de Renascimento. O Renascimento, de um modo geral, nós podemos dizer que ele foi um movimento científico, cultural, artístico, que surge nesse ambiente de transformações. E por quê? Porque nós sabemos que a Idade Média, ela foi um momento onde toda a questão ideológica ela era muito forte, onde de fato a Idade Média ela recebeu injustamente, aquela ideia de o período das trevas, a Idade das Trevas, como se naquele momento não tivessem ocorrido grandes transformações, mas o Renascimento foi de fato um momento de transição, um momento em que os homens eles vão começar a se perceber em uma nova sociedade, uma sociedade que estava em plenas transformações, e essas transformações vinham em função de uma série de coisas, como por exemplo a questão comercial. Porém, o que foi o Renascimento? O que vai se destacar nesse Renascimento? Foi um momento onde nós vamos ver a sociedade na Península Itálica passando a reconhecer, a reviver, a resgatar os valores da antiga cultura greco-romana. Eles também vão ver grandes transformações nas artes, na literatura, nas ciências. Nós vamos ter aí o surgimento de grandes invenções, vamos dizer assim, que vão revolucionar, inclusive, os estudos científicos da época. Então, serão muitas coisas. De um modo geral, esse renascimento, ele surgiu de fato, essa origem, ela está ligada diretamente ao final do período da Idade Média. Por quê? Porque, como nós sabemos, a Idade Média, ela foi um momento onde, principalmente o final da Idade Média, foi um período que foi marcado pelo revigoramento das chamadas cidades medievais, os burgos. Então, os burgos, eles passaram, de fato, a serem revigorados pela atividade comercial. Não é à toa que todo esse momento, todas essas transformações do feudalismo para essa nova fase vão dar origem ao chamado capitalismo. Só que, claro, era um capitalismo que era comercial, era estimulado pelas atividades comerciais, porque nós sabemos que, de fato,
os burgos, no final da Idade Média, eles começaram a ganhar um impulso muito forte, porque o comércio passou a se desenvolver, com ele novas atividades também passaram a surgir. Quais, professora? Lembra? Os burgueses, aí a partir dos burgueses, nós podemos citar também a questão dos banqueiros, dos cambistas, as corporações de ofícios, cada corporação com muitos tipos de trabalhadores, enfim. Tudo isso passou a acontecer de uma forma muito forte, ou seja, o Renascimento ocorreu do final da Idade Média para o início da Idade Moderna. Então, ele é entendido como um momento de transição, um momento de mudanças, onde, de fato, nós estávamos percebendo, é possível perceber nitidamente, né, o final, né, de um processo histórico, o final da Idade Média, com o final do feudalismo, com o final daquele estilo de vida econômico, político e social, para o surgimento de um outro totalmente inovado pelas relações econômicas, pelas relações políticas, pelas relações sociais daquele dado contexto. Então, diante dessas novidades, diante do revigoramento das cidades, no momento que essas cidades começaram a crescer, surgiu uma coisa que é muito interessante, que nós precisamos compreender, que foi uma atividade chamada de mecenato. O que foi o mecenato? De um modo geral, o Renascimento ele só pôde ocorrer em função dessa atividade, desse mecenato. Porque os mecenas nada mais eram do que a burguesia, príncipes, muitas vezes papas, né, pessoas ligadas à igreja, que passaram a financiar e proteger os artistas. Como assim, professora? Como o comércio passou a proporcionar o enriquecimento daquela burguesia, daquelas pessoas que moravam nos burgos, moravam nas cidades, querendo ou não, o comércio passou a ser também uma atividade que propiciou aos homens daquele contexto um status social. Então, financiar as artes e os artistas passou a ser uma espécie também de status. Então, eu financio. Com esse financiamento, obviamente, eu me destacava, né, enquanto alguém, de fato, de grande influência, mas também, obviamente, aquilo era positivo, né, para aquele burguês, vamos dizer assim. Então, várias famílias começaram a se destacar muitíssimo, né, por exemplo, a família dos Médicis. Essa família, ela é uma família da cidade de Florença. Então, eles começaram, de fato, a promover essa questão do financiamento, né? A colaborar com esses artistas. E, claro, que isso acabou fazendo com que eles também tivessem um destaque, por exemplo, nas questões políticas. Então, geralmente, a atividade do mecenato, ela levava para aquele burguês, para aquele nobre, né, um destaque tanto econômico, mas também começou a favorecer isso politicamente, por exemplo, e a influenciar. Quais as principais características, professora, de um modo geral, desse renascimento? Se o renascimento ele foi de fato um movimento científico, cultural, artístico, que veio propor uma nova perspectiva de vida para aquele momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, o que era que ele propunha para os homens naquele cenário, né? O que ele trazia de inovador? Vamos lá, que conhecimento é poder, tá? Vamos compreender aí as características de uma forma direta. Então, nós podemos dizer que os renascentistas, eles defendiam a questão da racionalidade, o cientificismo, o ideal humanista, naturalismo, retorno à cultura clássica, antropocentrismo e individualismo. Professora, não consigo compreender, mas vocês vão entender, meus anjos. Sabe por quê? Porque não é difícil. Primeiro, a gente precisa compreender que quando a gente diz que eles tomavam como fundamento a racionalidade, é porque, de fato, lá na Idade Média,
toda a mentalidade estava voltada para a questão religiosa. A religiosidade ela tinha um poder e uma influência imensa na vida daqueles homens e mulheres. Então, a grande maioria das explicações, por exemplo, no campo do estudo, da ciência, tudo estava sempre muito voltado às questões religiosas, às explicações religiosas. A igreja, de fato, ela tinha inclusive essa influência, né, de divulgar esse tipo de conhecimento que ela acreditava, né? E claro, as pessoas elas passavam de fato a defender aquilo que a maior instituição, né, religiosa daquele cenário poderia influenciar, né? Então ela influenciava e as pessoas acabavam se apropriando daquelas ideias. A partir do Renascimento, os caras disseram, peraí, vamos passar a analisar as coisas de uma forma mais racional, mais lógica. Vamos passar a buscar o conhecimento dentro de uma base científica. Por isso que nós temos aí o cientificismo, tá? Eles também passaram a se apropriar do chamado ideal humanista. O que é isso, o humanista? Porque eles passaram a trazer o homem para o centro das coisas. Eles passaram também a buscar expressar a relação desse homem com a natureza. E para isso, eles buscaram essa influência nos valores da cultura clássica greco-romana. Outro ponto muito forte é a ideia do antropocentrismo. Essa palavra antropocentrismo, ela quer dizer assim, ó, antropo, homem, centrismo, centro. Então, o homem passou a ser o centro das questões. E o individualismo, a pessoa individual, ok? Vamos estudar cada uma dessas características, né, de uma forma mais individualizada. Então, o Renascimento foi esse movimento, né, que de fato começa no século XIV, ele vai despontar, ele vai bombar mesmo no século XVI, tá, nas cidades italianas, principalmente em Florença, Veneza, Roma. Nós vamos ter aí uma afirmação muito forte dos valores humanistas, onde o homem ele é colocado como fonte de objeto e saber. Então o homem ele passa a ser o centro das questões, tá? Uma coisa que é muito forte é que se lá na Idade Média o teocentrismo, ou seja, aquela valorização onde Deus era o centro, aqui isso vai cair por terra. Eles passaram a ser ateus? Não, eles não vão ser ateus. Mas eles vão dizer o seguinte, olha, Deus é importante. Teo quer dizer Deus, centrismo, centro. Então, Deus, por muito tempo, durante toda a Idade Média, ele foi o centro. Mas só que o homem, ele é um ser pensante. Ele é um ser racional. Então, obviamente que esse homem, ele também precisa ser protagonista da sua história. Então, o homem, ele passa a ser o protagonista, por isso que a ideia do antropocentrismo passa a ser defendida, certo? Olha aí o que eu disse, tá vendo? Só me adiantei. Então, é isso. Então, o que foi o humanismo? Preste atenção, tá? Essa ideia do humanismo é a base do Renascimento. O humanismo foi uma ideologia, né, um conjunto de ideias defendidas durante o Renascimento, onde o homem passava a ser valorizado. Claro que eles não negavam a importância de Deus. Para os homens renascentistas, Deus ele está no fundo da alma de cada ser humano. A história da humanidade alterna períodos obscuros e iluminados, de ignorância e de esclarecimento. Então, para esses homens renascentistas, era preciso, de fato, que o homem ele passasse a ser protagonista. Ele passasse a abrir a mente para os conhecimentos e para as coisas novas que estavam surgindo. E a valorização da cultura greco-romana, que eu já coloquei para vocês. Vocês já sabem. Certo? Vamos seguir, porque isso aqui eu também já coloquei para vocês. Tá? Professora, então vamos lá. Antes da gente começar a ver
o renascimento científico. Fale, por favor, das características, né, das diferenças, o que diferenciava a Idade Média do período do Renascimento. Simbora! Lá na Idade Média nós vamos ter um pensamento totalmente teocêntrico. Deus era o centro. A religião, ela era o centro. Por quê? Porque de fato existia toda essa influência da Igreja Católica, certo? Inclusive na produção científica da época. Todo o conhecimento, ele era produzido pela igreja, pelos monges. A partir do Renascimento, nós não vamos ter mais o teocentrismo. Nós vamos ter o antropocentrismo, ou seja, o homem passa a ser o centro. Por quê? Porque lá na Idade Média, a verdade, a fonte do conhecimento verdadeiro era a Bíblia. A partir do Renascimento, esses homens passaram a investigar, a observar e a experimentar. Por isso que nós vamos ter a física, a medicina, a astronomia, a matemática sendo muito valorizadas nesse momento. Durante a Idade Média, nós vamos ver uma vida material sem importância. Então, não existia uma importância tão grande essa questão da vida material. Sabe por quê? Porque eles estavam preocupados com as questões celestiais, com a salvação, em obter a salvação. O homem do Renascimento, ele estava preocupado com a vida terrena, tá? Com a questão material. Lá na Idade Média, ele era conformado com as coisas. A partir do Renascimento, ele passa a crer no progresso. Ele passa a ver essa questão do progresso até mesmo a partir, né, das teorias que surgem, dos conhecimentos, né, que se aprofundam nesse momento. Durante a Idade Média, a natureza era a fonte do pecado, enquanto a partir do Renascimento, ela passa a ser fonte de beleza. Ela é o lugar onde o homem está inserido. Lá no pensamento medieval, nós vamos ter a presença de dogmas muito fortes, né? E esses dogmas, eles estavam totalmente relacionados à questão religiosa. E aí, lá no Renascimento, nós vamos ter fé diferente de razão, tá? Volto a dizer, gente, eles não eram ateus. Eles buscavam esse equilíbrio e eles passaram a ter também uma influência muito forte dessa questão greco-romana, né? Da mitologia, enfim, dessas questões. Ok? Sigamos. Professora, então eu entendi as características, o que marcou, né, o que diferencia a Idade Média para o Renascimento, certo? Agora me fale um pouquinho sobre a questão do renascimento científico, o que mudou dentro da ciência. Deixa eu ver dessa primeira imagem, esse rapaz, Ptolomeu. Ptolomeu, ele na verdade, ele não foi o homem que viveu nesse momento do Renascimento, tá? Assim, ele era um grego que lançou uma teoria onde ele defendia a ideia geocêntrica. O nome da teoria dele era geocentrismo. O Ptolomeu, ele dizia que a Terra era o centro do universo e que todos os planetas, o Sol, tudo girava em torno da Terra. Aí o que aconteceu? Como eu disse para vocês, o Renascimento foi um momento onde muitos estudiosos, cientistas, matemáticos, astrônomos, muitos homens se destacaram em relação a essa produção científica. Então, Ptolomeu, ele defendia isso durante toda a Idade Média. Durante muito tempo, essa teoria, ela foi, de fato, defendida. No entanto, Nicolau Copérnico, né, durante essa fase renascentista, entre esse meio caminho aí, ele, a partir dos seus estudos, chegou a uma conclusão. Olha, o Ptolomeu, ele foi um grande estudioso, tal, porém, não está certo. O que nós podemos perceber é que a Terra não é o centro do universo.
na verdade, o que é o centro do universo é o Sol. Então, Nicolau Copérnico, ele foi responsável por uma teoria chamada de heliocentrismo. Hélio vem de Sol, centrismo, centro, ou seja, o Sol, segundo Nicolau Copérnico, ele era o centro e todos os planetas giravam em torno dele. Ai, pessoal, não foi fácil para Nicolau Copérnico. Por quê? Porque o Nicolau Copérnico, quando ele defendeu essa teoria, ele foi muito criticado, inclusive pela igreja que defendia a teoria de Ptolomeu. Então, assim, ele foi muito criticado, foi muito questionado. E naquela época, quando as pessoas questionavam essas teorias que já eram tidas como verdades absolutas, então muitas vezes as pessoas iam para julgamentos, como o julgamento da Santa Inquisição, né, que era o Tribunal do Santo Ofício. Então as pessoas eram tidas como hereges, né? Então o Nicolau Copérnico, ele foi muito perseguido. Tanto é que a sua teoria, ela não foi aceita. Ele morreu e não foi reconhecida. Mas ele foi quem defendeu essa teoria, que até hoje nós sabemos que é, né, a real, de que de fato o Sol é o centro e que os planetas, né, eles giram em torno do Sol. Ok? E Galileu Galilei, professora? Galileu Galilei também foi muito importante, porque ele era astrônomo, ele era matemático. E o Galileu Galilei, primeiro, ele defendeu totalmente a teoria do Nicolau Copérnico. Ele disse, ele está correto. Mas ele foi muito além, porque ele foi quem aperfeiçoou a luneta, ele foi quem acabou fazendo descobertas que foram consideradas muito importantes, como, por exemplo, a ideia dos anéis de Saturno, as luas de Júpiter. Então, ele, de fato, conseguiu avançar muitíssimo no conhecimento, né, na sua teoria. Foi perseguido, inclusive, ele foi obrigado, ele foi, perseguido para tipo assim, dizer que ele não acreditava na teoria do Nicolau Copérnico, mas ele foi lá e disse, não, eu acredito, o Nicolau está correto, eu não vou negar a teoria do Copérnico, eu não vou negar. Então, o Galileu Galilei, ele foi genial, certo? E aí, nós ainda temos um outro rapaz, cujo nome é Johannes Kepler, né? Johannes Kepler. Ele também foi astrônomo, matemático, e ele, né, o estudo dele foi muito baseado na questão de Marte. Então, ele buscou muito estudar essa questão de Marte, tá certo? Mas não só isso, né? De um modo geral, nós podemos dizer que ele buscou compreender todas essas questões relacionadas também, né, à astronomia. Então, ele também foi vamos dizer assim, um divulgador, né, um propagador dessas teorias da época. Ok? Dúvidas? Vamos seguir. Aí, ó, só um resuminho de tudo aquilo que eu coloquei para vocês até então. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, teoria geocêntrica, que afirmava que a Terra era o centro do universo. Então, o Copérnico foi lá e disse, não, isso não está correto. Na verdade, o que nós podemos comprovar, e isso eu pude fazer também a partir de todos esses estudos da astronomia. Então, é o heliocentrismo, que de fato o Sol é o centro, tá certo? Então, é tudo aquilo que a gente já colocou. E aí, sem falar, gente, que outros estudos também foram muito aprofundados, como, por exemplo, o estudo do corpo humano. Nesse momento do Renascimento, nós vamos ter um avanço gigantesco em relação a essa questão do corpo humano. Por exemplo, o estudo da questão da circulação sanguínea, a questão da anatomia. Gente, os artistas, eles eram tão fissurados, porque assim, como o homem estava no centro, eles se tornaram tão fissurados pela questão do corpo humano, que
que eles passaram a estudar a questão da musculatura e os artistas, eles entendiam que era preciso entender, de fato, compreender o funcionamento, a anatomia do corpo para poder melhor expressar isso nas obras de arte. Então eles foram geniais, geniais. Outra coisa que marcou também muito esse momento do Renascimento, porque assim, se muitas teorias estavam surgindo, se eles tinham uma igreja que influenciava muito o modo como as pessoas pensavam. Então, como é que essas teorias elas passaram de fato a ganhar força? Foi exatamente a partir, por volta de 1450, 1455, esse momento onde um rapaz chamado Johannes Gutenberg, ele criou o que nós vamos denominar de prensa tipográfica. A prensa tipográfica nada mais foi do que uma espécie de invenção, de máquina, vamos dizer assim, onde as obras, as teorias, elas passaram a serem reproduzidas. Vixe, professora, então nós podemos dizer que isso foi inovador? Mais ou menos. Na verdade, na China, desde o século VII, certo? Já existia essa questão de calendários, eles já tinham essa questão de livros, de coisas impressas. Só que o modo como o Johannes Gutenberg ele fez foi algo que foi muito interessante. Por quê? Porque ele fez isso com tipos metálicos. Então eram como se fossem chapas de ferros com letrinhas, onde ele mergulhava na tinta e aí ele tinha essa possibilidade de ir reproduzindo. Então qual foi o destaque dessa invenção de Gutenberg? Porque a prensa tipográfica permitiu que as obras e que as ideias elas passassem a se difundir, de uma forma bem mais rápida. Porque imagina que durante toda a Idade Média, nesse contexto que nós estamos colocando, os homens eles escreviam o livro à mão. Então, você já pensou uma obra com 1000 páginas? Uma encomenda só de 10 livros? Então era um absurdo, E eram os monges copistas que tinham essa função de copiar de fato essas obras. Então, o Johannes Gutenberg, ao desenvolver essa invenção, ele foi genial, porque de fato foi o momento em que essas obras elas passaram a serem difundidas, tá? O Renascimento, de um modo geral, do ponto de vista artístico, porque é aqui que nós vamos começar a falar sobre as artes, o Renascimento, a gente pode dizer que ele foi dividido em 3 grandes fases, tá? Que nós poderíamos colocar da seguinte forma: o 300, o 400 e o 500. 300, parte dessa ideia, de 1300 a 1399, 400 de 1400 a 1499 e 500 de 1500 a 1599. Daí essa divisão que seria correspondente à fase onde o Renascimento ele surgiu e findou. Ok? Então, nesse primeiro momento, chamado de 300, que foi o momento onde de fato ele surge, nós vamos ter aí um rapaz chamado Giotto di Bondone. O Giotto di Bondone, ele é considerado o precursor, do Renascimento nas artes, porque de fato ele foi o cara onde inicialmente ele teve vamos dizer assim, a ideia de fato de buscar apresentar do ponto de vista artístico essas mudanças que a sociedade ela vinha colocando, tá? Então as obras do Giotto di Bondone elas vão expressar, principalmente elas vão dar uma ilusão de profundidade na obra de arte. Então você vai olhar para as pinturas, para os quadros, para a obra do Giotto, e você vai perceber nitidamente isso, essa tentativa de mostrar uma profundidade na tela, muito forte. Então ele foi o primeiro, tá certo? Ele tinha essa preocupação. E ele também se destacou dentro da arte gótica. A arte gótica, por quê? Porque essa era um estilo arquitetônico presente, sobretudo em catedrais. E aí nós vamos ter muito isso durante o Renascimento. Ambientes
que eram arquitetonicamente precisos, eram muito elaborados, a entrada de luz assim nas catedrais, né, nos ambientes, nas construções, muitas torres. Então, isso se tornou muito forte no Renascimento, tá certo? Foi nesse momento que surge essa ideia do naturalismo, tá certo? Então, de outro ele teve sim essa relevância, tá? Partindo para a ideia do Quattrocento, né? Alguns historiadores eles até colocam assim, Quattrocento, né? Dentro, como se for, né? O italiano. Então, o que nós vamos ter nesse novo momento? Nós vamos ter aí a arte se renovando cada vez mais, com novas técnicas, com novas características. Vejamos aí. No século XV, desenvolve-se uma pintura impessoal e solene, misturando figuras geométricas, cores intensas. Nasce o que eles chamam de perspectiva, que era um artifício geométrico que é criar a ilusão de uma tridimensionalidade numa superfície plana. Aparece a técnica e seus princípios matemáticos em obras de pintura. Gente, é simples. Vamos entender aí, ó. Essa imagem, nós temos uma imagem central, Maria com o menino Jesus, ok? Uma Madonna, como eles chamavam, né? A Madonna. Então, eles têm o elemento central, que aí nós temos cores fortes, para chamar a atenção desse elemento central, e nós temos um fundo escuro. E se você analisar direitinho, é como se fizesse a imagem de um triângulo. E isso dá uma ideia de profundidade. Essa foi, sem dúvida alguma, uma das principais técnicas utilizadas durante todo o Renascimento. Vocês podem observar, muitas das obras, vocês vão ver essa ideia da tridimensionalidade, que era o quê? Era, de fato, trazer um elemento central para a pintura, por exemplo, e a partir disso explorar essa questão das cores, as cores mais fortes, as cores mais claras, né? Então essa brincadeira com jogo de luzes, isso se tornou muito forte, tá certo? Nesse momento nós poderíamos citar alguns artistas, tá bom? Sandro Botticelli, com uma obra que é muito conhecida, O Nascimento de Vênus, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo, perdão. Então, todos eles acabaram se destacando. Claro que não quer dizer que ficou apenas nesse momento, tá certo? Como é um período bem longo, alguns eles acabaram se destacando de um período para outro, tá certo? E aí, o Cinquecento, nós temos, de fato, o último momento, e nós vamos ter aí essa aproximação com temas religiosos, essa tentativa de aproximar o homem da natureza, os temas, a mistura dos temas profanos. O que é a questão profana? Né? A questão profana estaria relacionado mesmo à vida comum do homem, o que ele faz, né? E a questão religiosa. Então, eles buscaram mostrar isso. E também foi o momento do Cinquecento, o momento em que o Renascimento ele começou a se espalhar para outros lugares e ele passou a se destacar também em outros tipos de artes, para além da questão da pintura, por exemplo, tá? Então nós vamos ter muitos escritores que se destacaram na Espanha, por exemplo, na Alemanha, na Bélgica, esse tipo de coisa, tá bom? Então, ó, nós temos aí artistas em destaque, Rafael Sanzio, Michelangelo, na literatura Erasmo de Roterdã, Nicolau Maquiavel, então vários caras que de fato se destacaram muitíssimo nesse momento, certo? Sempre lembrando, a tradição clássica ela estava muito presente. E sabe por quê? Porque o homem ele era o centro. O homem ele era o centro de tudo, tá certo? Então, os principais pintores da época foram quem? Vamos lá, Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, ele foi um dos caras que mais se destacou. Lembra que eu falei do Nascimento de Vênus? Aí a imagem, tá? Então, o Nascimento de Vênus é considerado uma das principais obras do Sandro Botticelli. Os temas de seus quadros foram escolhidos segundo a possibilidade que eles proporcionavam de expressar seu ideal de beleza. Para ele, a beleza ela estava associada ao ideal cristão.
Então aí nós temos uma mistura de elementos mitológicos, né? E isso se tornou muito claro, mas sempre trazendo para a questão da figura humana. Então, nas pinturas, né, do Sandro de Botticelli, você vai sempre perceber o seguinte: são figuras, a representação humana, ela é muito bonita, ela está quase que em estado de graça, de fato, certo? Então, nós vamos ter sempre muitos detalhes corporais, essa relação com a natureza, esses elementos que são quase que divinos mesmo, certo? Isso se tornou muito forte na obra do Sandro de Botticelli. Michelangelo também muito conhecido, Entre 1508 e 1512 ele trabalhou na pintura do teto da Capela Sistina, no Vaticano. Para essa capela, ele concebeu e realizou um grande número de cenas do Antigo Testamento. Dentre tantas que expressam a genialidade do artista, uma particularidade representativa é a criação do homem. Essa questão da criação do homem faz referência, muitas vezes a gente vê, principalmente nas aulas de história, quando a gente está estudando o Renascimento, é muito comum mostrar essa imagem. Porque é como se fosse o Criador, que é Deus, que é o que você tem aí, com o encontro com a criatura que é o humano. Mas olha o detalhe, Deus, ele é um ser humano aí, praticamente. Os detalhes do corpo, os detalhes dos cabelos, da roupa, tudo é muito real. E por quê? Porque de fato eles tinham esse objetivo de expressar essa questão da humanidade, né? O corpo humano como uma criação perfeita, certo? Gente, um detalhe super importante é que vocês conseguem fazer um tour virtual pela Capela Sistina. Eu vou deixar um link aqui, tá? Mas lá na plataforma, eu também vou deixar um linkzinho para que vocês possam, caso tenham interesse, fazer esse tour virtual. É algo que é fascinante, porque você consegue entrar na capela, ver os ambientes, analisar as pinturas. Essas pinturas que inclusive eram chamadas de afrescos, tá bom? Outras obras, né, que ele fez também, que o Michelangelo acabou se destacando. Ele não era só pintor, ele era escultor. Então, dentro da questão das esculturas, nós temos aí Piedade, né? Nós temos aí a escultura de Davi, que também é perfeita, né? A gente vê toda essa questão dos detalhes, tá? Do corpo humano. Então, ele fazia questão de expressar isso. Nós temos a criação de Adão, como eu disse para vocês, Pietà e Moisés, que na minha opinião eu acho que é uma das esculturas mais perfeitas, assim como Pietà. Então não esqueçam desses detalhes aí que eu acho que é fundamental. Essa busca por mostrar, por representar o homem como um ser perfeito, né? Uma riqueza de detalhes muito grande. E para isso eles fizeram de tudo, inclusive a dissecação de cadáveres. Então era muito comum eles dissecarem cadáveres, tá? E esse rapaz, ele é tudo, né? O Leonardo da Vinci, ele foi um gênio da época. Por quê? Porque ele saiu da zona de conforto. Ele não foi apenas um pintor. Ele não foi apenas um escultor. Ele foi pintor, ele foi escultor, ele foi inventor, né? Deixa-me ver mais aqui o que ele foi. Ele foi muita coisa, gente. Para vocês terem uma noção, né? Toda a obra dele é genial. Então ele era matemático, escultor, arquiteto, engenheiro e inventor. Então ele foi fantástico em tudo que ele fez. E ele estava à frente, literalmente, do seu tempo. E estava à frente por um motivo simples, porque de fato ele teve uma visão muito além. Ele conseguiu de fato propor técnicas,
propor inovações na questão artística, que foi genial e que modificou totalmente o caminho, inclusive do Renascimento nesse sentido, certo? Então, ele mostrava com perfeição essa questão humana, ele buscava, né, transmitir isso nas suas pinturas, ele buscava apresentar em tudo que ele fazia, esse cuidado, esse primor, vamos dizer assim. E tem uma coisa que chama atenção, porque a principal obra de arte do Leonardo da Vinci é essa moça aí, ó, que ele fez a pintura, que foi a Mona Lisa. Se você analisar, aí a Mona Lisa, ela é fantástica. Por quê? Porque esse quadro, ele foi feito com uma técnica muito interessante, onde, se você observar, seguir o olho da Mona Lisa, parece que ele está lá seguindo. Então, você muda de um lado, ele lhe persegue. Você muda de outro, ele lhe persegue. Mas por que isso acontece? Isso acontece por quê? Porque foi uma técnica utilizada pelo próprio Leonardo da Vinci, onde ele buscou fazer essa parte da frente, certo? Mostrando como se, né, a Mona Lisa ela estivesse lá, olhando de fato para o espectador. Então, isso foi uma técnica. E volto a dizer, tridimensionalidade, o uso das sombras. Então, tá lá a Mona Lisa, o rosto dela, essa parte do colo, do tronco, ela é clara. A roupa ela já é mais escura e o fundo ele é meio que apagado, daquela coisa, né, meio embaçada, porque isso era um jogo de sombreamento. Era o objetivo. E ela também tem um sorriso que é extremamente misterioso. Então, foi fantástico. Professora, me diga uma coisa. Com o Renascimento, o que mudou? Que foi que o Renascimento, ele acabou trazendo de novo, ou acabou influenciando? Primeiro, o Renascimento, como eu disse, ele também foi ocasionado graças à questão econômica, né? Então, existia um desenvolvimento econômico, a questão comercial, né? Diante disso, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que houve, a partir desse momento, um deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Foi exatamente a partir do século XVI, por exemplo, que nós vamos ter aí o auge das grandes navegações, século XVI e XVII, né? Foi também nesse contexto que ocorreu as chamadas reforma e contra-reforma, certo? Que inclusive é o conteúdo da próxima semana, olha que legal. E o que foi essa reforma e contra-reforma? Foi um momento em que, de fato, a Igreja Católica, ela passou por um momento de reforma e também de contra-reforma, porque foi proposta para ela algumas alterações, algumas coisas, algumas mudanças, e ela também propôs outras. Firmou, né, obviamente, algumas coisas que ela já defendia, enfim. E também foi nesse momento que nós vamos ter guerras, conflitos religiosos ocasionados pela reforma, enfim. E claro, essa difusão de novas ideias, de novos conhecimentos. Então, tá tudo suave na nave, tudo tranquilo, tudo de boas? Sim? Então, vamos lá, né? Então, vamos pensar juntos, é hora de realizar as atividades. Como é que eu vou fazer, professora, atividade nesse momento? Né? Eu sei de tudo já, então não preciso. Precisa exercitar, precisa colocar o cérebro aí para funcionar, né? Então, vocês já vão fazer o seguinte, vão lá na aba das atividades, vocês vão baixar um arquivozinho que eu deixei lá para vocês e vocês deverão realizar as seguintes atividades. Páginas 290, 291, 292. Terminou de responder, faz o que, professora? Reenvia. Só que tem um detalhe que eu gostaria que vocês observassem. Quando vocês forem responder as questões, eu quero que vocês coloquem a página, certo? A página, o nome do exercício, por exemplo, na página 290, nós temos lá o primeiro exercício, organizando o conhecimento. Organizando o conhecimento, página 290, questão 1, certo? Aí vocês deverão realizar e responde. Terminou a questão 1, questão de número 2.
Questão de número 3. Quando a questão for de marcar, bota só assim, letra A ou letra B? Não, você tem que escrever o que tem lá no enunciadozinho, né? A sua escolha, vamos dizer, né? Da resposta. Faz isso, reenvia. Só que tem uma coisa. Caso vocês tenham sentido dificuldades em algumas questões, né? Que pode acontecer. Então, eu deixei lá, já nesse arquivozinho, uma parte, um quadrinho, onde vocês podem escrever as dúvidas que vocês tiveram. Então, não consegui responder a questão de número 2, que vem pedindo para elaborar perguntas que tenham como resposta as seguintes palavras. Eu não consegui, professora, de jeito nenhum, fazer isso. Então, você vai dizer, né, o que foi que você não entendeu, qual é a sua dúvida, para que nos nossos próximos encontros a gente possa, de fato, retirar, tá bom? E também vocês têm a caixa de mensagem lá, né? Que vocês também podem deixar as dúvidas de vocês, ok? Então é isso, até a próxima e tchau, tchau. Logo, logo a gente se encontra. Realizem as atividades. Tchau!